Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Estou aqui para aprender com os irmãos. Sempre que fico na frente da igreja, não é para ensinar, mas é para aprendermos juntos, tá? Por isso eu peço que intercedam por mim. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus por esta igreja, por ser também filho desta igreja, e que Deus esteja nos abençoando. Eu faço parte daquela geração de mais de 10 pastores, sempre estava por aqui junto e naqueles retiros, momento de oração, os jovens orando, dezenas de jovens buscando a Deus. E tudo isso tem a recompensa de Deus em resposta, né, Márcia? A resposta vem e Deus vai colocando cada um em uma área, em uma função. E eu louvo a Deus por estar liderando. Estou na Betel, Igreja Presbiteriana, a antiga 11ª igreja, e agradeço a vocês, a participação de vocês na restauração da Betel, revitalização da igreja. Estamos avançando e contamos com o apoio de vocês nesses avanços. Este ano precisamos de concretizar a obra ali na Betel. Precisamos do apoio dos irmãos, tá? Apoio em todos os sentidos, oração, ofertando, participando. Vá, visita a Betel, veja o que está acontecendo, olha as instalações, o nosso projeto, né? Nós estamos com a média de 120 pessoas, sem contar do projeto social, que é 55 crianças e adolescentes. Nós não contamos junto com 120, né? Porque são crianças e adolescentes que estão sendo evangelizadas, né? Então, queridos, participem conosco e continue convidando pessoas para estarem conhecendo o trabalho ali na Presbiteriana Betel, que é parte da Igreja Central. A gente não pensa em organizar tão cedo, tá? Parte da igreja, a segunda igreja presbiteriana, desculpe. Nós não pensamos em organizar, desmembrar de vocês tão cedo, tá? Vamos caminhar juntos. Queridos, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. E nesse capítulo 7 nós temos várias lições, mas nós iremos ver 4 lições. 4 lições neste capítulo para as nossas vidas. Quando nós olhamos a respeito do que a palavra de Deus tem para nós, nós lembramos o que Jesus disse lá em Mateus 22, 29. A respeito da ressurreição, ele disse: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós não conhecemos tudo que devemos conhecer, mas nós não podemos parar de buscar o conhecimento. Temos que conhecer. Então, Romanos capítulo 7, nós iremos ver algumas lições. A primeira lição, nós iremos ver sobre a nossa vontade. A minha vontade não pode vencer uma lei, um princípio, que é a primeira lição. A minha vontade não pode, no capítulo 7 de Romanos, né? E são os princípios. Segunda lição, o meu velho homem me condenou ao desespero, de Romanos 7. Acho que está um pouco adiantado, aguarda um momentinho. E a terceira lição, Satanás usa mentiras para me manter acorrentado em Romanos 7. Usa mentira. O inimigo tem muitas artimanhas. Eu preciso aplicar o julgamento de Deus sobre o meu eu. Nós temos que nos conhecer. Quando você olha para dentro de você, o que você vê? Como um cristão, como uma cristã. O que você vê? Então, o propósito de Romanos 7, o propósito de Paulo em Romanos 7, é uma descrição de um cristão que tenta viver espiritualmente e fazer o bem espiritual usando a energia, as emoções, o raciocínio, a natureza do velho Adão, e depender da sua velha natureza, que resulta em fruto para a morte. Você, com a sua própria força, com a sua própria, o seu querer, você tenta fazer as coisas acontecer do seu jeito. Eu quero que seja assim.
Às vezes nós não perguntamos para Deus como é que Ele deseja, né? Então a natureza, a nossa carne, o nosso desejo interfere até na questão do corpo de Cristo, da igreja. Então Romanos 7, versículo 5, mostra uma lição para nós. E 7:11 fala sobre o engano e a mentira. 7:11 fala sobre o engano e a mentira. 7:23 fala sobre a luta interior. E 7:24, o desespero. É um desespero que fala sobre aquele desespero sombrio. E 7:25, terrível escravidão nos traz. Então, queridos, essa escravidão o inimigo quer manter. Manter crentes presos, manter crentes sofrendo, manter crentes acreditando em suas mentiras. Uma vez nós estávamos falando sobre a questão de o cristão, muitos crentes salvos em Cristo sofrem igual um religioso por não estar conhecendo as Escrituras, por não estar conhecendo o poder de Deus. Conversei com uma família, nós estávamos ministrando uma palavra na área de libertação em uma igreja presbiteriana em Londrina, e após o término veio uma família conversar comigo, o pai e os filhos. Ele disse: eu sofri 35 anos por não conhecer a Escritura. 35 anos sofrendo como cristão, acreditando em maldição hereditária, né? Não entendendo o que é um cristão religioso, o que não é um cristão religioso. E não entendendo que tem cristãos salvos em Cristo que sofrem como um religioso e não é um religioso. Por que sofre como um religioso? Por não conhecer as Escrituras. E ele saiu tranquilo, saiu sim, outra pessoa. Ele só sofre tanto, você nem imagina. Nós gastamos um bom tempo após a palavra para falarmos sobre isso. Então, o versículo 25 fala da terrível escravidão que o inimigo coloca. Essa escravidão é nesse sentido. Escraviza você em uma interpretação errada a respeito da palavra de Deus, a respeito da sua vida com Deus, a respeito de você como parte da igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo, da igreja. Nós temos uma missão, e essa igreja tem que andar unida. E nós temos que preocupar com vidas, nós temos que alcançar vidas. Vidas têm que ser salvas, nós temos que evangelizar. Por isso nós não podemos ter o problema dentro da igreja, o problema interno, que o inimigo não pode fazer vidas, ter escravos dentro da igreja, dentro do povo de Deus. A primeira lição: o pecado é uma lei, é a nossa primeira lição. E agora sim, lá nós temos o texto. Vamos ler todos juntos? Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Então, no íntimo, nós temos prazer na lei de Deus. Mas o versículo 23 diz: mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Olha só como é que o inimigo faz. Ele atua na mente para fazer você ficar escravo do pecado. Essa lei, ela está atuando nos membros, no seu corpo, guerreando contra a lei da sua mente. Você está no trânsito, de repente alguém, nem é o carro que está atrás do teu carro, 2, 3 carros lá atrás, e você não é o primeiro, na sua frente tem alguém no sinaleiro, e 2, 3 carros atrás do teu, buzina para que o sinaleiro abra, mas foi junto com a hora que ficou verde, buzinou. Aí você, como um cristão, como uma cristã, fica irritado, né? Aí você quer fazer justiça, dá vontade de descer e ir lá, dar uma lição naquele indivíduo. Então é isso que Paulo está falando. É outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, querendo fazer justiça com as próprias mãos, com a própria vontade. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Por exemplo, nós tivemos muitas propostas, muitas festas, tivemos também as propostas da igreja para os jovens, adolescentes e adultos, no final de ano.
e outras propostas para os prazeres da carne, que são colocados pelo inimigo. O que acontece com o jovem, com o adolescente, até com o adulto também? Vem essa guerra com a carne, essa guerra com a mente. Eu quero a vontade de Deus, mas a carne quer os seus prazeres, os seus desejos. Então temos esta luta constante. Estamos guerreando constante contra a lei da nossa mente, tornando esse desejo que está acontecendo em sua mente, vindo da carne, muitas vezes não vem de Deus. Coisas boas Deus criou para nós, né? É tomar a água, alimentar, né? Correr, praticar um esporte, isso é gostoso. A carne, o corpo pede um bom esporte, um bom alimento. O corpo pede, poxa, eu quero ver um bom filme. Estou na internet, observando a internet, e estou vendo algo muito bom, um vídeo muito bom. Mas antes de abrir o vídeo, existem janelas. Janelas propondo para a carne, não para você. Propondo para a sua carne. Clique nessa janela. Falando nessa questão do pecado, falando nessa questão da internet, lembra Davi? O rei Davi, ele navegou na internet, seu palácio. Ele estava navegando no seu palácio, né? Ele tinha todo o direito de navegar. É o seu palácio. O problema são as janelas, né? E navegando no seu palácio, ele olhando as janelas, por uma janela ele viu uma mulher tomando banho. E o problema é ir lá ir com o mouse e clicar ali. Ele foi na janela e clicou. E puxou. Mandou um dos seus funcionários buscar aquela mulher. Ele foi na janela e clicou. Esse é o problema. Aí veio o pecado. Ele clicou porque aquela janela chamou a atenção no desejo da sua carne. Antes ele estava fazendo algo normal, cuidar, viver bem, temer a Deus, amar a Deus, louvar a Deus, que ele era um levita. Mas ele tinha essa luta, né? A sua mente, os desejos da carne. E veja só que se você for colocar Davi e José, veja a diferença. A capacidade de resistência de um com o outro. José foi resistente, ficou na frente de José, ele e a mulher. E ele resistiu. José, a internet abriu, forçou e abriu na frente dele, sem ele, alguma coisa aconteceu e ele fechou. Não assumiu aquela postura de atender o desejo da carne. Agora imagina, tanto José como Davi, homens de Deus. Veja a diferença. Davi, por causa do seu problema, ele escreveu o Salmo 51. Ele deixou bem clara a sua situação de arrependimento. Ele pediu para que Deus restitui-me a alegria da salvação e não retires o teu Espírito Santo. Restitui-me. Ele tinha perdido a alegria da salvação. O crente não perde a salvação. O crente perde a alegria dela. E o inimigo leva você em uma mentira para que você pense que você perdeu. Mas nós temos que entender a diferença do cristão e do religioso. Lá em Mateus, a palavra de Deus diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares diversos, né? Procurando outro corpo. Não encontrando, ele diz: voltarei para a casa de onde eu saí. E tendo voltado, ele encontra vazia, varrida e ornamentada. Ele leva consigo outro 7 espíritos. O estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim acontecerá essa geração perversa. Muitos dizem assim: fulano é crente, a fulana é crente, mas de vez em quando ela volta, cai na bebida, cai nas drogas, cai na prostituição, nisso, naquilo outro. O inimigo volta, acha a casa vazia, limpa, ornamentada, mas não acha a casa ocupada. Assim é a vida do religioso. O religioso é assim. Mas quando a pessoa entrega a vida para Jesus, 1 Pedro 5,8 diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor como o leão que ruge, procurando alguém para tragar. Como o leão que ruge, é imitando o leão.
E nesse rugir, andando em volta, ele quer fazer com que você esteja tendo uma profunda tristeza em relação à sua vida com Deus. Levar você a não acreditar que você não é salvo, mesmo ele estando só em derredor. Rugindo como um leão. O que é rugir como um leão? Imitar o leão. Por que ele está rugindo? Porque ele não pode fazer igual Mateus. Lá em Mateus, vir com 7 e entrar. Ele fica rugindo como um leão, imitando o leão. Ele não entra no cristão, sabe por quê? Porque dentro de mim, dentro de você, está o leão da tribo de Judá, o que imita foge. O crente não fica possesso. O inimigo causa opressão. Opressão é algo de fora para dentro, não de dentro para fora. Quando ele entra dentro, ele bagunça. Então nós entendemos esse versículo 23, a questão dessa lei que atua nos meus membros é uma opressão, algo externo, que ele pega e joga. Porque a palavra de 1 Pedro 5,8 diz sóbrio e vigilante. O que é que tira a sobriedade de um ser humano? Já parou para pensar? O que é que tira a sobriedade? A bebida tira a sobriedade, não tira? Drogas tira a sobriedade. Mas o que é que tira a sobriedade do ser humano? Que não seja vício. Alguém quer dizer alguma coisa? Erga de suas mãos. Hã? O que é que os irmãos acham? Ela está perguntando se a ira, a raiva tira a sobriedade. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Praticar, tira. Então, muitas coisas, tudo que tira, então temos que ser sóbrios e vigilantes. Isso com oração, busca de Deus. Para estarmos aqui, cada um de nós estarmos aqui, você está aqui porque Deus trouxe você. Porque Deus atendeu as suas orações, as nossas orações. Por isso nós estamos aqui. E o apóstolo Paulo continua no versículo 24. Miserável é o homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Olha só o reconhecimento dele. Miserável é o homem que sou. Quem me libertará? Então o pecado é uma lei. Paulo não está falando de uma lei como lei de trânsito, não, queridos. Porque quando ele está usando essa palavra lei, uma lei de trânsito qualquer um pode quebrá-la. Às vezes você é surpreendido, né? Tem umas avenidas aqui em Uberlândia que você não vê o radar, você não vê. Está tampado com uma árvore, não tem nada no chão. Aí você passa de 55 por hora, aí já era. Sinalizador, às vezes não tem nem nada, não tem nem a marca no sinaleiro. O pneu do seu carro avança, vem uma multa, avançou o sinal. Às vezes as pessoas quebram isso, leis podem ser quebradas. Paulo usa a lei no sentido de um princípio como as leis da física. Uma força natural que não é produzida pelo homem. Ele está falando sobre esta lei do pecado. Nós podemos dizer, Isaac, ele descreveu isto. Ele descobriu a lei da gravidade. Gravidade é uma lei natural da física que é definida como a atração de todos os corpos na esfera terrestre em direção ao centro da Terra. A força da gravidade não necessita de qualquer ajuda externa ou exterior para atrair as coisas. O pecado é mais ou menos assim. Age de uma forma natural. Você já viu, para você vencer a lei da gravidade, já viu aqueles balões no shopping, o gás hélio, né? Ele venceu. É só encher o balão, ele flutua, venceu a gravidade, né? Precisou de algo vencer essa gravidade. E você começa a pensar em outra segunda verdade, que o pecado é uma lei, um princípio. Ele é um princípio. Isso significa que o pecado não é apenas uma ação individual. Ele não é uma ação individual isolada, ativada por minha vontade. Ele não é. Já parou para pensar? O pecado ativado pela a minha vontade, pela sua vontade, já parou para pensar? Lembra do que Paulo disse: o bem que eu quero, eu não faço.
e o mal que eu não quero sempre está diante de mim. Já pensou se ele fosse ativado pela nossa vontade? Estaríamos perdidos, que é o que o inimigo quer, o inimigo deseja. Então o pecado também não é apenas uma obra do acaso ou um acidente. E também não é um raro acontecimento. O pecado nós temos que saber a verdade, que ele é um princípio, não é que às vezes eu peco e às vezes eu não peco. Não é bem assim, às vezes eu peco e às vezes eu não peco. Nós somos mutáveis. Um dia nascemos, nós mudamos, não somos mais crianças. Um dia nós iremos morrer. Essa carne, o pecado habita nela. Eu peco constantemente, o pecado é uma lei. Nós pecamos. Então, o padrão de pecado dos cristãos confirma que o pecado é uma lei e ele é um princípio. Então, a tentação vem, eu tento resistir, mas logo fracasso. Está falando do eu, certo? O eu. Não está colocando o Cristo juntamente com o seu eu, tá? Eu tento resistir, mas logo eu fracasso novamente. A tentação vem de novo, eu resisto e fracasso novamente. Então, queridos, isso acontece 10 vezes, 100 vezes, 1 milhão de vezes. Acontece sempre. Acontece um dia, eu estava, foi perto de Londrina, um indivíduo parou para brigar no trânsito, brigar com a esposa e com a filha, né? E veio um carro colidindo na traseira do carro dele. Mas foi um estrago. Olha só, o desejo da carne dele era brigar, ele gostava de brigar com a família. Tá? E aquilo levou ele a atender o desejo, e o desejo levou ele a quase que uma tragédia, quase que perdeu a esposa, a sua vida, quase que perdeu tirou a vida da filha. Então essa mesma história acontece, tentação, a minha história, a tentação vem, eu resisto, eu fracasso. Eu resisto por um momento, eu fracasso. Existe uma tendência entre os casais, todo casal, o esposo sabe onde é o botão vermelho para tirar a esposa da unção. E vice-versa, a esposa também sabe onde ela apertar que vai tirar ele da unção. Então os namorados sabem disso. As crianças, os filhos, os irmãos sabem. Eu sei como é que vou tirar meu irmão da unção. Então nós temos essa tendência. É uma tentação. Eu resisto e eu fracasso. Eu vou fazer isto. Mas eu quero. Ela me paga ou ele me paga. Eu vou fazer isto. A vingança vem. O troco vai ser dado. Cedo ou tarde eu irei dar o troco. Cedo ou tarde eu vou dar o troco. E às vezes, na minha vontade de dar o troco, eu não consigo fazer isso sozinho. Ou a irmã não consegue fazer isso sozinha. Então eu vou engajar um grupo grande, vou ganhar força. Eu tenho que ganhar força para fazer a vingança que eu desejo. Até dentro da família mesmo. Irmãos, nós éramos 13 irmãos, agora somos 10. Às vezes meu pai resolvia uma situação, ele perguntava. E se dessa maioria, ele resolvia, dava disciplina. Se dessa minoria, ele ia controlando a situação, contornando até saber onde estava a verdade. Então a tentação ela está sempre diante de nós. Sempre. E às vezes você tem alguma coisa que vem com você da sua infância, você é adulto e a sua esposa não sabe. Teve um casal que, um jovem, ele era o filho do meio. Todas as vezes que fazia faxina na casa, na semana, adivinha quem botava o lixo na rua? Era o garotinho do meio. Todas as vezes a faxina, ele que botava o lixo na rua. Ele que tinha que colocar na sacola, e pegar as folhas, colocar e botar na rua. Ele falava desde pequenininho, quando eu casar, eu não ponho lixo na rua. Eu vou crescer, eu vou casar, nunca mais ponho lixo na rua. Ficou adulto, casou. A primeira faxina que teve na casa, adivinha quem pôs o lixo na rua? Bem, põe o lixo na rua para mim. Ele já ficou assim, retorcendo, né? Esquentou todo, ele não fez cara feia. Tudo bem, foi e colocou. A segunda, terceira, quarta vez, rapaz, ele virou, chutou o balde. Falta de diálogo, de um tratamento, né? Até que o aconselhamento pastoral levou aquele casal a entender que nós temos que abrir mão de algumas coisas.
Então o inimigo aproveitou algo que vinha acontecendo em sua vida para prejudicá-lo no casamento, na sua vida em família. Então por isso a tentação vem e eu resisto e eu fracasso. Terceira lição, a minha vontade. A vontade, a força interior do homem de decidir e fazer. Tinha uma época que nós podemos decidir fazer coisas boas, movimentos, trabalho missionário. Nossa época de mocidade, nós decidimos, vamos pegar ônibus, vamos encher de donativos e nós iremos à missão Kaiowá. As doações não cabiam nos ônibus. Essa igreja aqui, tá? Segunda igreja. Quem lembra? Por que nós não podemos fazer mais do que isso? Por que paramos, né? Nós temos que ensinar os que não lembram como fazer isso, essa dinâmica, como montar um acampamento. A nossa vontade, nós temos uma força interior de decidir e de fazer. E podemos decidir fazer bem feita. Então a força interior do homem de decidir, você é um atleta, ele chega na linha final, ele chega com a decisão, com a força, com uma garra, mas ele chega. Custe o que custar, ele chega. Então nós temos que entender também que um carro, uma cadeira, não tem vontade, tá? Não tem. Se você não funcionou o carro, ele não tem vontade de funcionar sozinho. Se eu não lavar o carro, ele não vai se lavar sozinho. Nós exercitamos a nossa vontade tomando decisões e nós pagamos. E nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Somos responsáveis. Não tem jeito de jogar a responsabilidade em outro. Nós exercitamos a nossa vontade tomando decisões. Você decide ir para uma pescaria ou descansar, ou lazer com toda a família. Você toma decisões. Você decide se vai consultar a esposa ou não, ou se vai consultar o esposo ou não, se vai fazer uma coisa sem comunicar aos seus pais ou não. Então são decisões. Então se eu voar, posso vencer a força da gravidade. Eu quero vencer a força da gravidade. Você pega um skatista, ele lança o seu skate e vence a força da gravidade, aquelas manobras, os caras na bike, né? Então a lei da gravidade está agindo e também a minha vontade está agindo também, certo? Você pega uma Bíblia e segura essa Bíblia. A lei da gravidade está agindo, mas a minha vontade também está agindo. Eu estou agindo contra ela. Mas temos que entender que a lei da gravidade ela age 24 horas por dia, todos os minutos, todos os segundos. E a minha vontade de vencê-la vai minando até que eu entrego. Eu não consigo. Assim é o pecado. Você vence, você voa e você fica alegre, flutuando, vencendo a força da gravidade em um voo, em uma asa delta. Mas por quanto tempo isso vai acontecer? Quanto tempo, né? Por quanto tempo? Então, temos que entender. E eu faço essa pergunta, qual que é mais forte? A minha vontade ou o pecado? O meu eu ou o pecado? Qual que é mais forte? O inimigo age constantemente. 24 horas por dia, não cessa, não cansa. E eu tenho minha vontade. Não, eu consigo. Eu já fui capelão em uma clínica de dependentes químicos. Eu disse, não, quando eu quiser largar, eu largo, eu deixo, eu consigo. Quando eu quiser parar de beber, eu paro, eu consigo. Eu consigo, sim. O eu dele. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Muitos param 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas somente com o seu eu. Não deixa uma força maior participar. E é vencido. Então, qual é o mais forte? Então, a lei, ela age todos os dias, todas as horas. Mas a minha vontade, os meus músculos se cansam e não pode funcionar sem interrupção. Não pode funcionar sem interrupção. Não pode, não tem jeito. No final, a lei vence.
Então você fica resistindo, batendo de frente com o inimigo, batendo de frente, resistindo, resistindo. No final ele acaba te vencendo. Nós temos inimigos, adversários, né? Existem homens maus e violentos atuando neste momento. Mentes brilhantes desejando o mal. Então nós temos uma luta constante diante de nós. Então esse princípio da lei, ele é implacável. Implacável. E por isso que cristão continua fracassando. Queridos, isso é sério. Por esta lei ser implacável, muitos cristãos continuam fracassando. Continuam desistindo. Não importa o quanto sejam sinceros. Porque ela é implacável. O que está faltando isto? O que a palavra de Deus diz para nós? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Temos que buscar santificação, leitura da palavra, dia após dia. Então, nenhum montante de vontade e esforço poderá jamais vencer isto. Mesmo que você some todos os jovens, todos os adultos, toda a igreja, vamos ver o que acontece se nós somarmos a nossa vontade. Vamos somar a nossa vontade. Vamos ver o que acontece. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Tem que ter participação de alguém. Então, o mentiroso continua mentindo da mesma maneira, porque ele toma decisões. Ele decide o que fazer. O ladrão continua roubando, porque a lei e o pecado está fazendo, muitos estão aí na rua roubando. Pessoas raivosas continuam espumejando, desejando mal, planejando, traçando. Os impuros continuam sendo impuros. Egoísta continua sendo egoísta. O invejoso continua tendo inveja. O adúltero continua adulterando. Queridos, nós temos que entender. Como Paulo disse, eu continuo fazendo o que eu não quero fazer. Às vezes nós fazemos o que nós não queremos fazer. E eu continuo não fazendo o que eu quero fazer. É isso que acontece. Por isso eu sempre aconselho os jovens, os adolescentes, o namoro corte. Tá? Eu sempre aconselho. Por causa desse problema da lei e da vontade. Namoro corte. Namoro de respeito, né? Dar as mãos, anda, caminha, conversa com os pais. Namoro corte. Porque o pecado, a carne, ela te vence. Não adianta, eu vou resistir, ele te vence. Ela te vence. É uma luta que a jovem tem que ter, o jovem tem que ter. São limites, né? Muitos casam e não tem mais nada para descobrir. Porque foi vencido. Então eu continuo fazendo o que não quero. E continuo não fazendo o que quero. Continuo não fazendo o que quero fazer. Então essa verdade me força a aceitar um fato de que eu não posso lidar com o pecado com a minha própria vontade. É isso mesmo. Não podemos. Não podemos lidar. Já pensou você, quem é explosivo aqui? É nervoso, explode assim, com facilidade, você toma uma decisão, você tem um gatilho na memória, você faz o estrago, depois arrepende, né? Tem pessoas que assim, o inimigo conhece. Então isso é verdadeiro, sendo salvo e também vivendo uma vida cristã. E as lições desse Romanos 7 nós vimos, vamos relembrar. A minha vontade não pode vencer a lei, um princípio. O meu velho eu me condena ao desespero de Romanos 7. A terceira lição, Satanás usa mentiras para me manter acorrentado a Romanos 7. Lição 4, eu preciso aplicar o julgamento de Deus sobre o meu eu. O meu eu, a minha vontade. Romanos 7,15. Não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que eu desejo, mas eu faço o que eu odeio. Romanos 7,15.
Romanos 7, 18, parte B. Porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo fazê-lo, eu não consigo realizá-lo. Então, por isso, querido, se alguém conversa com você, eu tenho uma proposta para você, o que, é que você acha? Às vezes a pessoa não pergunta o que, é que você acha, ela chega e te convoca. Olha, vamos fazer isto, isto e isto. Ela chega e te convoca. Tá? E já liderei a igreja que o grupo de louvor podia tocar no mundo, nas baladas e na igreja, né? E cheguei e conversei na Bíblia sobre essa questão. E conseguimos conscientizar. Um deles tinha que terminar de pagar o seu carro. E ele pagava o carro com o que ele ganhava nos finais de semana. E conversando com ele, ele entendeu, então tudo bem, eu vou ficar afastado do louvor só. E assim que Deus me deu um emprego, eu deixo de tocar no mundo, porque eu tenho que pagar a pressão do carro. Mas tudo bem. E ele concordou. 1, 2, 3, 4 semanas apareceu um emprego. Pau. Pastor, vou voltar para o louvor, porque Deus me deu um emprego, estou pagando o carro, estou bem, estou abençoado. Então o inimigo ele é sagaz, ele quer dividir você entre servir a Deus e servi-lo. Tá? Então nós temos que entender que essa é a questão do meu eu. Isso nós vimos em Romanos 7, parte B do versículo 8. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Por que eu não consigo? Tem alguém participando, tem alguém propondo alguma coisa. Lá em Jó, lembra? A pergunta que Deus fez para Satanás: de onde vens? Ele diz de rodear a terra e passear por ela. Observaste meu servo Jó? Agora coloca o seu nome no lugar de Jó. Eu coloco o meu nome, Isaías, você coloca o seu. Já parou para pensar, Deus perguntando: tem observado minha serva, meu servo? Aí você pega, lembra de 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. É como se estivesse dando aquela palavra que foi o testemunho de Jó. Termos uma vida como Jó, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão que ruge, procurando alguém para tragar, para devorar. Sobriedade. Então, ele está sempre em ativa. E Romanos 7, 21 a 24. Assim, ainda sobre o eu. Assim, eu encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Olha, está vendo? Liga 1 Pedro 5,8. Que o inimigo está em derredor. Aí Paulo está falando no versículo aqui em Romanos 7, 21. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto. Não está falando que está dentro de você, dentro do cristão. Está junto a mim. Está por perto. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Veja só, no corpo, guerreando contra a lei da mente. O inimigo não toma, o crente não fica possesso, mas ele coloca propostas para a carne. Aí é uma guerra constante. Igual a questão do álcool, né? Tem pessoas que é um perigo, né? É um perigo. A questão do álcool. Não sei, não tem explicação. Existe explicação, a ciência explica sobre isso. Se eu for olhar para a minha família, eu vejo as pessoas que tomam um pouquinho já, comportamento. Então não posso, nós não podemos. Por isso que a palavra de Deus diz: não seja dada ao vinho. Né? Por quê? Tira a sobriedade, né? Tira a sobriedade. Tirando a sobriedade, o inimigo, ele entra. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então, o julgamento de Deus do meu velho homem. Tem esse julgamento de Deus do meu velho homem. Romanos 7, 18. Sei que nada de bom habita em mim. Aí está o julgamento. Isto é,
na minha carne. Você tem que entender isso. Não tem nada de bom. Nada de bom. Nada de bom habita em pastor Isaías, na carne, na sua carne. O meu orgulho precisa ser quebrado. Tem que ser quebrado o meu orgulho, o seu orgulho, ou não tem? Existe alguém que não tem orgulho? Hã? Existem pessoas cristãs, se você falar para ela que ela tem que quebrar o orgulho, é perigoso, ela fica chateada com você. Perigoso não, ela fica chateada com você. Mas eu tenho que quebrar o meu orgulho. Tem que ser quebrado. Quantas e quantas pessoas que você vê que no decorrer dos anos, das décadas, falam, poxa, mas como o irmão, a irmã está mudada, ela está moldada, ela está meiga, ele está meigo. Como, poxa vida, mas como mudou? Isso é obra do Espírito Santo, queridos. Obra do Espírito Santo. Duas crianças estavam comentando sobre o pai e a mãe. O pai e a mãe nunca beijou as criancinhas para dormir, né? Nunca oraram com as criancinhas. Após o encontro, uma palestra para casais, o pai e a mãe entrou no quarto, entrou e beijou os filhos, a filha e o filho. A hora que eles saíram, puxaram a porta, o menino perguntou para a irmãzinha dele, o que aconteceu com o papai? Mas a minha mãe, a irmã dele falou assim, isso aí é o Espírito Santo que entrou neles. Então a obra do Espírito Santo levou a quebrar aquela barreira e viver em família, em unidade, né? Em amor. Nosso orgulho precisa ser quebrado. Eu não posso vencer o pecado, nós não podemos. A boa notícia é esta. Jesus, Ele morreu a nossa morte para nos dar a vida. Ele veio vencer o que nós não podíamos vencer. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele não está morto, ressuscitou. Ele ressuscitou. E para que nós possamos entender essa questão de Jesus, Ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando você vem até Jesus, você tem que entender, quando Ele foi preso, você foi preso com Ele. Quando Ele recebeu aquelas chibatadas, nós recebemos com Ele. Quando Ele recebeu aquela coroa, nós recebemos com Ele. Quando Ele foi crucificado, nós somos crucificados com Ele. Quando Ele suspirou, quando Ele liberou o perdão para aquele ladrão que estava do seu lado, nós participamos com Ele. E tivemos uma lição que nós temos também que perdoar. Quando Ele se entregou para Deus, nós fomos entregues juntamente com Ele. Quando Ele foi sepultado, fomos sepultados com Ele. Quando Ele ressuscitou com Ele. Por isso o cristão vive. Por isso as nossas orações não são mortas, porque o nosso Redentor vive. Por isso maior que está em nós do que o que está no mundo. Por isso nós temos que ser crentes de Romanos 8 e não de Romanos 7. Eu não sei quantos minutos nós temos. Crentes de Romanos 8. Vamos dar uma olhada rapidinho? Romanos 8. Fazer uma passagem rápida para... Quase meia hora. Então vamos lá, Romanos 8. Então a lição para a nossa vida é em Romanos 7 e 8, né, que são juntas as lições. O pecado é uma lei, nós vimos, assim encontra essa lei que atua em mim, Romanos 7, 21 a 24, que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando dos meus membros, do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável alma que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E voltamos para Romanos 7, porque precisamos saber quem somos no velho homem, por isso, no velho Adão. Tá?
Então Deus começou algo novo em nós. Ele não quer usar mais o velho Adão em nós. Ele tem um novo Adão em nós, Jesus Cristo. Aquele que nós vimos que venceu e vencemos com Ele. Então, as lições de Romanos 7. Lição 1 foi o quê? Minha vontade não pode vencer a lei, um princípio. A lição 2. Meu velho eu me condena ao desespero de Romanos 7. Lição 3. Satanás usa mentiras para me manter acorrentado. Tá? Mentiras. Você não ter posse dessa bênção, poder dormir tranquilo, tranquila, né? Tá? Lição 4. Eu preciso aplicar o julgamento de Deus em meu eu. Então tem o problema de Satanás, tem o problema do nosso eu, tá? Às vezes a gente fica mexendo com coisas e fala que foi o diabo, tá? Fala que foi o inimigo. Já parou para pensar? Você pega 2 filhotes de pitbull e cria os 2. Um é criado pulando em pneus para devorar tudo. E o outro é criado com a família, meigo. Tem a mesma idade do que está sendo treinado para atacar. E o outro é meigo. Você chega, aquele que foi criado de uma forma meiga, ele está dormindo, chega, dá um chute nele para você ver. Ele vai agir com uma força, com um poder de destruição igual que foi treinado. Tem crente que age assim com o inimigo. Ele faz as coisas e joga a culpa no inimigo. Ele faz as coisas erradas e fala que foi inimigo. A mesma coisa dá um chute no pitbull. E depois o inimigo parte para cima dele, aí ele quer. Aí o inimigo deseja. Ao invés de buscar santificação, ele está cutucando o inimigo. Aí ele parte para cima dessa pessoa. Ele não pode entrar no seu corpo, porque nós somos cristãos. O crente não fica possesso. Aí ele parte para cima de um parente seu, pessoa que você gosta, que não tem Jesus no coração, e vai detonar a vida dele ou dela para tentar te ferir, te magoar, te entristecer. Por isso nós não podemos desistir de orarmos pelos nossos filhos, pelos nossos parentes. Por isso, mães e pais, o casal tem que orar junto. Senhor, nós não geramos filhos para o mal. Independente da idade dele, nós não geramos filhos para a destruição. Nós geramos filhos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Entra no coração dos nossos filhos. Satanás, eu não gerei esse filho, essa filha para você. Eu gerei para Deus, eu gerei para Jesus. Mãe e pai tem que ter coragem de dizer isto. Independente de onde eles estejam. Conheci uma mãe que orou assim pelo seu filho, que tinha mais de 20 anos. Seu filho estava num caminho de perdição. E Deus ouviu a oração dela. O filho dela é ministro de louvor hoje. Uma bênção. Uma bênção. Então nós precisamos aplicar o julgamento de Deus no nosso eu de uma forma definitiva. Agora vamos para as lições de Romanos 8, rapidamente. A lição de número 1 no Romanos 8, 8:31 e 8:2 é um princípio de vida de Deus. O princípio de vida de Deus é maior do que a lei do pecado. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que bênção. Olha que bênção. O inimigo, ele tenta te tirar você dessa confiança, dessa certeza que você está livre. Ele tenta te chamar você para uma briga, você contra ele, o seu eu contra ele. Ele tenta te chamar, mas você tem que ter resposta. O que luta contra anjo é anjo. Eu sou da propaganda, eu sou da divulgação do Evangelho. É isso, nós não temos que ficar pelejando, batendo de frente, guerreando. Deus se levanta, Deus usa anjos, Deus usa homens. No momento certo, Deus usa, te dá autoridade e revestimento. Lição 2. A graça de Deus por meio de Cristo é o caminho para nós vivermos em Romanos 8. Romanos 8, 3 e 4. Vamos ler juntos? Todos juntos. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa,
e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito em santificação. Santificação. Santificação é leitura da palavra, vida, testemunhar, buscar a Deus, se arrepender, ter uma vida de oração. Lição 3. A mente é a chave para viver em Romanos 8. Olha só. A mente é a chave para viver em Romanos 8. Romanos 8, 26. Vamos todos juntos? Também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E Romanos 12, 1 e 2, um versículo bem conhecido, o apóstolo Paulo, ele vem com um apelo para quem? Para a igreja. Um apelo é um apelo assim, duas vezes mais forte, né? Tem uma palavra forte, orem. Um apelo duas vezes mais forte. Ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Viram uma coisa, algo aqui? Que antes do racional tem o vivo. Os nossos cultos têm que ser vivos, a nossa vida tem que ser viva. Estarmos com sobriedade, vivos, sobriedade. Não somente no racional. Eu estou descansando na certeza da salvação, está bom demais, eu vou ser salvo. Não é isso. Temos que ter vida, temos que alcançar vidas, pregarmos o Evangelho. Versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse século tem um Deus. Esse século tem um Deus. Não está na projeção, mas tem um versículo em 2 Coríntios 4:4 que diz o quê? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então esse século tem um Deus que cega as pessoas. Mas quando você chega com o poder do Evangelho, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. A luz do mundo é para iluminar onde tem o quê? Escuridão. E quem causa a escuridão? O Deus desse século. Então você chega, testemunha, tudo fica claro. E você entra com o Evangelho. Outra lição em Romanos 8. Ofereça-se a Deus ao invés de oferecer-se ao pecado e a Satanás. Romanos capítulo 6, 13 a 23. Vamos ler? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como um instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não podemos oferecer, não podemos... Lembra que eu falei no início sobre a questão de vida, namoro, noivado? Não é porque está noivo que perdeu a liberdade do namoro, não. Continuam os limites da mesma forma. Porque nós não podemos dar lugar. Nós não podemos oferecermos. Você não pode oferecer o seu corpo como instrumento. Nós não podemos deixar o pecado ter domínio sobre nós. Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Estamos na graça. Uma revisão. Fala sobre a prisão. Tem uma revisão lá na frente. Fala sobre a prisão e o desespero de Romanos 7, tá? Isto. E o versículo seguinte, após esse quadro: porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo.
uma ilustração. Tem uma ilustração de uma família viajando, e o pai falou para o garotinho: senta e coloque o cinto. E continuaram. Aí os irmãos falaram assim: olha, ele está em pé de novo, pai. Ele olhou no retrovisor: senta e coloca o cinto. Ele não sentou e não colocou o cinto. E o pai continuou. O pai deu seta e tirou a velocidade do carro. O garotinho sentou e colocou o cinto. O pai voltou e pegou a velocidade normal. O garotinho falou assim: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Criança, ela é ingênua, mas não inocente. Ela toma suas decisões. Então, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E, na revisão, nós aprendemos uma lição sobre o homem em nós. Vamos ler esse texto? Sei que nada de bom habita em mim. Isto é, na minha carne. Está entendendo, queridos? É na carne, não está dizendo na nossa mente, a mente de Cristo, não. Na carne, nada de bom habita em mim. Na velha natureza, no velho homem, no Adão. Então nós temos que entender que mentiras, próximo quadro, mentiras são as barras e correntes que mantêm o cristão em Romanos 7. Mas o que acontece? É óbvio que o cristão de Romanos 8, o que aconteceu? Clica. Escapou de Romanos 7. O cristão de Romanos 8. Nós escapamos. Existiam muitos crentes que estavam presos no quadro anterior, nas mentiras de Romanos 7. Como é que nós escapamos? Uma nova lei. Uma nova lei de Romanos 8. É uma nova lei. Romanos 7, 25 diz o quê? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Romanos 8, 2, portanto, agora já não há condenação. O que é isso? Já não há condenação. Princípio de quê? De vida, princípio de vida. E depois, para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, uma lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, princípio. Então, a vitória é para os cristãos vivendo em Romanos 8. É para nós. A vitória é para nós. Onde você está? Em Romanos 7 ou Romanos 8? Se você está em Romanos 7, quem te colocou? Não fique preso nas mentiras de Satanás. Jesus Cristo morreu, ele venceu a morte. O túmulo está vazio. E que nós estejamos, cada dia, cada momento, lembrando disto, da nossa posição, postura como cristão. Alguém quer fazer a pergunta? Vamos abrir. Está com o microfone ali? Alguém? Erga a mão. Pode participar. Queremos ouvir, queridos. Alguma dúvida? Espere um momentinho. O microfone, leva o microfone lá, por favor. Dispensa até comentário o aprendizado de Deus, né? Nós estamos aqui para aprender. Mas eu estava meditando aqui sobre a gente ver como é agradável a servir a Deus, que Moisés, segundo todas as pessoas estudantes da palavra, sabe que ele chegou a visitar expedições militares, era uma pessoa sábia, criada na casa como filho da filha de Faraó. E ele, acho que é Romanos, não sei bem, não gravo bem se é 11, 25, ele diz assim, só isso mesmo, ele fala assim: preferiu sofrer com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então, esse pouco de tempo é em relação à eternidade. Aqui nós podemos ver até 200 anos, 100, 50, mas em relação à eternidade é um pouco de tempo.
agradeço a oportunidade. Só isso mesmo. Ok. Então, essa questão de... O cristão, é um pouco de tempo que nós estamos aqui. Nós, como cristãos, nós não iremos ter a vida eterna. Nós já vivemos a vida eterna. Esse corpo que você está aí, ó, pega assim para você ver. Eu sou inquilino. Tá? Você é inquilino. Tá? Somos inquilinos, temos que entender isso. Tem um dono de tudo. Nós temos que entender que nós somos o quê? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Quando a Bíblia diz feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, não está falando em país, território, ilha, não. Está falando da nação santa. Nós somos um povo, em todo mundo, nação santa. Propriedade exclusiva de Deus. Eu não estou dizendo que é impossível uma cidade, uma nação ser alcançada. E que Deus esteja nos abençoando ricamente, queridos. Aprendi com vocês. E em outra oportunidade estaremos juntos para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Que ela é rica, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai lá no ponto certo, né? Ela traz discernimento, ela traz os ajustes. Tá? Por isso nós não podemos ficar temendo. A gente fica dando tanta bola para o inimigo, põe ele de uma forma tão grande, parece que ele está lutando com Deus assim. Deixa ele para lá, vamos servir a Deus. Vamos alcançar vidas. As portas do inferno não têm poder contra a igreja de Cristo. E nós somos a igreja de Cristo. E saiba, quando você estiver, para encerrar, quando você estiver sozinha ou sozinho, nós somos embaixadores de Deus. Embaixadores de um lugar onde nós iremos morar. O que acontece numa embaixada? Aqui no Brasil, do Japão, qualquer outro lugar, é um território o quê? Japonês. A embaixada do Japão. Ninguém entra. Essa embaixada, onde você está, o inimigo não entra. Você é um representante, por isso que ele fica de redor. Eu não posso. E lá a Bíblia fala do novo céu, nova terra, diz que o inimigo não vai entrar, lá não haverá mal. E não tem condições de entrar nem na embaixada, a menos que você dê lugar para ele. Não podemos dar lugar para o inimigo.